Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Quem achou, diga amém. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, digam comigo, amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, vamos todos juntos, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando entrarás tu embriagada, estarás tu embriagada, aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra de Deus, nossa vida necessariamente vai mudar de situação. Amém, irmãos? Por favor, feche os seus olhos, porque hoje você precisa receber uma palavra de Deus, uma direção clara de Deus para a sua vida. Assim como Ana recebeu, depois de vários períodos, de vários anos, ano após ano, subindo à presença de Deus. Diga a Deus o seu desejo de estar aqui. Qual é o seu objetivo de ter vindo à casa dele? Pai, como essa palavra, ela é simples, mas como ela é poderosa no nosso espírito para poder trazer direção, vida, esperança e alegria diante de sofrimentos, tribulações, dificuldades diversas. É isso que nós temos vivido nesse mundo atribulado, frenético, que não para nunca. Há determinados lugares do nosso mundo onde as coisas acontecem 24 horas por dia. Mas graças a Deus essa mulher pôde parar na tua presença, pôde ouvir a tua voz e a tua direção para aquilo que ela de fato tinha de necessidade. Por isso hoje nós estamos parando em meio a tanto barulho, em meio a tantas coisas acontecendo nessa hora e nesse momento, simplesmente para poder ouvir a tua voz e sair daqui com uma palavra, uma coisa objetiva e que de fato possa transformar e mudar as nossas vidas. Nos expomos ao teu Espírito e à tua palavra, para que ela possa nos guiar a toda a verdade, dirimir todas as dúvidas da nossa vida. E especificamente falando de mim, que a minha língua seja como a pena de um habilidoso escritor nas tuas mãos, para que eu possa cumprir cabalmente o teu propósito e trazer a tua palavra cristalina, sem mistura alguma, que saia da tua fonte e chegue diretamente ao coração dos teus filhos. Para tanto, desde já, continuamos amarrando Satanás, principados e potestades da maldade, de todo espírito, Pai, de engano, de confusão, desde já estão repreendidos e expulsos em nome de Jesus, pois nós queremos entender plenamente aquilo que o Senhor é poderoso para fazer individualmente nas nossas vidas. Por isso, somos gratos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por sempre nos ouvir. A Ti toda a honra e toda a glória, para sempre, é o que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. O tema de hoje é o processo de um milagre.
Às vezes nós queremos um milagre da noite para o dia, e isso talvez aconteça. Mas em tese, existem algumas coisas que eu e você precisamos. É claro que ninguém vem aqui, irmãos, apenas atrás de um benefício, de um milagre, de algo especial de Deus. Nós estamos aqui também para adorar a Deus, que é o objetivo principal. Cultuar esse Deus vivo, poderoso, atuante, amoroso e extremamente misericordioso. Mas Ele colocou algumas coisas que Ele mesmo quis e quer fazer na minha vida e na sua vida. Nós estamos diante de um Deus de milagres, num Deus que pode todas as coisas. Para uma linguagem mais teológica, nós estamos diante de um Deus onipotente, que todas as coisas diante dele são nada. Basta uma palavra de Deus e tudo acontece. Como foi orado hoje à noite pelo Edinho, basta uma deferência do pedido que foi colocado diante dele hoje, e Edinho sai dessa noite aqui literalmente curado, com os rins plenamente transformados, porque esse é o Deus a quem nós servimos, um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós mudamos, as coisas são cíclicas, os relacionamentos mais ainda. As mudanças estão acontecendo quando nós estamos aqui. Semana após semana, produtos são lançados, carros são lançados com tecnologias que a gente nunca pensou que existiria em algum dia. E eu fico pensando na época do meu filho menor, está vivendo nesse mundo com todo esse avanço tecnológico, com todas essas facilidades que a tecnologia nos proporciona. Mas se por um lado essa tecnologia não nos favorece ainda, nós sempre podemos contar com aquele que pode todas as coisas, com aquele que sonda o meu coração e o seu coração. E nós temos um exemplo clássico aqui na palavra de Deus, o exemplo de uma mulher que foi firme, constante, perseverante, diante de um propósito específico. Essa mulher queria ser mãe. Ela já era casada e de ano em ano subia até o altar de Deus para poder oferecer promessas a Deus, sacrifícios a Ele. Mas naquela época também os homens poderiam casar com mais de uma mulher. E o seu marido também era marido de uma outra mulher, porque por conseguinte tinha muitos outros filhos. Só não Ana tinha nenhum filho. Imagine, irmãos, o que é subir numa montanha para poder chegar em uma igreja e oferecer sacrifícios de louvor, de adoração, sacrifícios específicos a Deus, tendo uma mulher subindo no seu calcanhar, no seu pé de ouvido, falando: cadê os seus filhos? Olha Maria, olha João, olha Pedro, como eles são lindos, cadê os seus? Eu fico pensando, irmãos, na tristeza profunda que nutria Ana no seu coração por querer ser mãe, porque eu imagino que esse é o desejo da maioria absoluta das mulheres, desenvolverem a maternidade, porque um dos propósitos de Deus com a mulher é desenvolver a maternidade. Mas isso até aquele momento não era possível a Ana, como algumas coisas não nos são possíveis ainda, mesmo que eu queira e mesmo que você queira, porque Deus sabe o lapso de tempo que isso precisa passar para poder nos amadurecer, nos fazer crescer e nos fazer entender todo o propósito que está naquilo e depois daquilo. Irmão, você não pode ver um milagre, puramente um milagre. Existe a história antes, durante e depois. Milagres deixam marcas na nossa vida. Milagres são lembrados para o resto da nossa vida, principalmente numa situação como essa. E o que nós vamos entender como processo de milagre na vida de Ana? Primeiro, Ana não tinha pressa, porque ela viu que isso não funcionava. Às vezes nós queremos as coisas para ontem, sem primeiro ter a certeza de que nós estamos aptos a administrar aquilo que desejamos. Você primeiro precisa ter a noção e a certeza que existem condições na sua vida de administrar o benefício que você quer ver distribuído por Deus na sua vida.
A Bíblia diz com relação à parábola dos talentos, que o Senhor não distribuiu os talentos da mesma forma com aquelas 3 pessoas. Os talentos foram distribuídos de formas diferentes, de acordo com a capacidade que cada um tinha de administrá-los. Por isso, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 3 talentos, a outro ele deu 1 talento, de acordo com a capacidade. Não foi que Deus fez acepção de pessoas. Antônio leva 5, pastor Marcos leva 3, pastora Laudijane leva 1, porque eu quero que seja feito. Não. Quando Deus escolheu distribuir os talentos, Ele viu a condição que cada um tinha para poder administrar os seus talentos dentro da habilidade que cada um possuía. Ou seja, coisa que talvez não esteja acontecendo na minha ou na sua vida, é porque nos falta habilidade para dar continuidade ao milagre de Deus na nossa vida. Está claro, é fato aí, é noticiado, revista eletrônica, telejornais, que a maioria absoluta das pessoas que ganharam na Loteria Federal ou na Loto, perderam tudo aquilo que ganhavam, porque não tinham habilidades para poder administrar grandes quantias financeiras de dinheiro. O que todo mundo pensa: vou comprar carro, casas, vou ajudar meus amigos, vou dar isso, vou dar aquilo outro. Irmão, dinheiro não leva desaforo para casa. Mal administrado, ele acaba, como já acabou, na mão de milhares de pessoas que não conseguiram administrar bem os recursos. E essa passagem nos fala muito bem do que Deus estava fazendo com a vida de Ana. Talvez a primeira vez que Ana subiu até o templo para poder oferecer sacrifícios a Deus, ela pensou que de lá voltaria com a resposta. Ela voltaria grávida do seu filho, a quem tanto ela queria. Mas Ana já não tinha pressa. Diga: Ana não tinha pressa. É engraçado, irmãos, que os desafios que enfrentamos têm também o objetivo de trabalhar toda a nossa inquietação, todo o nosso controle e todo o tempo em que nós estamos desenvolvendo. Deus pega tudo isso e começa a controlar nossa vida. Ele pega todo o seu nervosismo, toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação, toda a sua perturbação e começa a trabalhar nesses pontos antes que a vitória venha até as suas mãos. Foi assim que aconteceu com Ana. E o que me chama a atenção, que apesar da situação da sua alma, da amargura profunda, ela de fato se colocou diante de Deus. Sabe, irmãos, aqui existe um grande ensinamento para nós. Há pessoas que primeiro procuram condições extremamente satisfatórias para poder ir à presença de Deus. Não, meu coração está assim, está assado, eu estou chateado, eu não vou à igreja, eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser mentiroso, eu não posso enganar ninguém. Porém, a Bíblia diz que Ana orou com amargura de alma, insatisfeita no seu coração. Senhor, eu estou amargurada, porque ano após ano eu venho à tua casa pedindo um milagre e até hoje o Senhor não fez por mim. Eu estou triste, eu estou chateada por não ver a manifestação do teu poder na minha vida. Orou com amargura de alma. Quem já orou aqui com amargura de alma, levante a mão. Deixa eu ver, continue com a sua mão levantada. É claro que não são as melhores condições, mas nem por isso você pode deixar de orar com amargura de alma, porque Deus pode reverter aquele processo. E algo mais, para que essa amargura não se demore. A Bíblia diz que ela demorou-se na presença do Senhor, ela gastou tempo com Deus. É impossível alguém ir à presença de Deus com raiva, com ódio, com ressentimento e amargura e sair da presença de Deus da mesma forma, porque a Bíblia diz: o amor de Deus nos constrange.
quando você de fato vai genuinamente à presença de Deus, com todos esses sentimentos carregados e inapropriados, você vai sair daquele lugar transformado, porque Deus é amor, Ele vai lhe convencer de uma série de coisas, Ele vai lhe constranger, Ele vai dizer: meu filho, eu te amo, apesar disso. Como hoje, pastor Derossi falando do apóstolo Paulo, ele foi até a presença de Deus com um espinho na carne, e foi certo de que Deus o ouviria, iria tirar o espinho da sua carne. Ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse o espinho de sua carne, e Deus simplesmente respondeu a ele: Paulo, ou Paulinho, minha graça te basta. Minha graça te basta. Você não vai ter o espinho da carne arrancado, mas a minha graça estará sobre você continuamente. Isso vai te fortalecer todo dia, isso vai ser seu alimento, isso vai ser o seu ânimo, isso vai ser a sua alegria, porque a minha graça vai te bastar, mais do que se eu tirasse o espinho da sua carne. Minha graça te basta. Um dia desses, eu estava orando, falei assim: eu cansei desse negócio que eu estou vivendo. Eu preciso que o Senhor intervenha de maneira criteriosa e pontual sobre esses problemas. Eu preciso, cansei, estressei com isso. Fui para a sala e comecei a orar, falei assim: eu não aguento mais. Sabe, tem uma coisa que você não aguenta mais viver? Eu falei: Senhor, faz um milagre na minha vida de hoje para amanhã. Eu dependo disso para o resto da minha vida. Se o Senhor me ama, eu fui até apelei, se o Senhor me ama, tira essa situação da minha vida. E já era de madrugada, eu acordava, orava, acordava e orava. Teve uma hora que eu ouvi uma voz nítida nos meus ouvidos: minha graça te basta, e isso vai ser tudo o que você vai precisar ao longo da sua vida. Falei assim: eu não acredito no que o Senhor está dizendo para mim. Eu estou pedindo para o Senhor me libertar desse processo de enfermidade, e o Senhor vem me dizer que a minha graça te basta. Sabe o que Deus respondeu para mim? Você ainda não conhece os efeitos da minha graça sobre a vida de uma pessoa. Por isso não sabe o que está pedindo para eu trocar. Mas eu mesmo vou lhe fazer entender o que a graça, o que um favor imerecido é capaz de fazer com um homem. Mais uma vez eu te digo: minha graça te basta. A Bíblia diz que essa mulher chorou abundantemente, e nós entendemos que o quebrantamento nos dispõe a gastar tempo com Deus. Pessoas querem respostas diante de grandes necessidades, mas não querem gastar tempo, não se quebrantam mais na presença de Deus, não soluçam mais, não buscam com intensidade, não fecham a porta do seu quarto e não estão a sós com Deus, dizendo: Senhor, eu preciso de uma mudança, de uma intervenção e de um milagre, como Jacó resolveu e se dispôs a lutar uma noite inteira. Irmão, tenha disposição também para poder buscar esse Deus que pode todas as coisas. Gaste tempo com Ele, porque Ele é o único que pode resolver todos os seus problemas. Essa mulher entendeu e resolveu gastar tempo com Deus. E por conta disso, desenvolveu intimidade com Deus. Diga: intimidade. É engraçado, irmãos, que o tempo força a nossa intimidade com outra pessoa. Eu não tenho medo de errar. Algumas pessoas ainda não ganharam essa cadência de intimidade com Deus.
por não passar momentos exclusivos com Ele. Esse último período da minha vida, Deus tem bombardeado muito o meu coração. Que não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou para Ele, que desperta o olhar dEle para mim. Às vezes nós queremos comprar Deus com as nossas atitudes, os nossos feitos e os nossos trabalhos. Ana não fez simplesmente nada disso. Simplesmente essa mulher resolveu parar diante de Deus e gastar tempo com Ele. Nós fugimos, irmãos, do que é básico no Evangelho: uma boa relação com Deus. Corremos de um lado para o outro, fazemos isso e fazemos aquilo outro, e nos esquecemos do primordial, do principal: estabelecer uma boa relação com Deus. Nós somos acostumados a participar de campanha, de como ganhar carro, como ganhar casa, portas abertas para que empregos se abram, nada contra isso, mas e a relação pessoal com Deus? Fica onde? Irmão, pois eu quero lhe dizer, todo mundo, de A a Z, do mais novo ao mais velho, um dia terá uma situação que só Deus vai resolver. Só Deus vai resolver. E para isso você precisa conhecer o caminho das pedras. Como fazer para chegar até a presença de Deus? O que eu posso fazer? A Bíblia diz que o dia mau chega para todo mundo. Digam, o dia mau chega para todo mundo. Chega para mim e chega para você. Quando esse dia mau chegar, eu pergunto, nós estaremos preparados para ele, irmãos? Existe espontaneidade em estar diante de Deus. Outro dia eu estava viajando, estava numa piscina, eu, pastor Marcos, e tinha uma mulher que estava ao lado com um terço desse tamanho aqui. Estava tomando sol e não parava de rezar. Aí passava meia hora, ela estava no meio do... Aquele negócio estava me agoniando, irmão. Foi o pastor Marcos, a mulher não parou ainda, falou, estou vendo, pastor. E estava lá, e pegava nas bolinhas, parece que tem uma bolinha que reza um pouco mais, e e percorrendo todas aquelas bolinhas. Quem já foi um bom católico, quantas bolinhas tem ali? 50? Hã? Como? 10 Pai Nossos e 50 Ave Maria. As bolinhas maiores são Pai Nossos, as menores Ave Maria. E estava lá, irmão, no meio do sol, todo mundo nadando, todo mundo fazendo uma série de coisas, e ela estava lá. Aquilo estava me constrangendo. Eu falei, meu Deus. Eu apelei logo, pastor, tu já orou hoje? Orei cedo, pastor, antes de vir. Falei, eu também orei, mas essa mulher está me constrangendo, rapaz. E numa devoção e tudo, de biquíni e tudo, mas estava orando. E concentrada. Numa senhora, e concentrada. Eu falei, Janinha, muitas vezes nós cristãos temos medo, temos vergonha de declarar a nossa fé nesse Deus que pode todas as coisas. Em contrário a isso, pessoas estão se voltando para Deus pela necessidade, pelo amor e pela paixão. Ela não queria saber se tinha alguém olhando, se não tinha. O negócio dele, o negócio dela era estar orando e rezando. Eu falei, Deus, que nível nós estamos? Nos arvoramos como filhos de Deus, declaramos que nós somos crentes, mas não temos coragem de dar glória a Deus no meio das pessoas. Quando eu estive em Israel, irmão, tem os horários específicos que os muçulmanos param tudo e se voltam para Meca, se ajoelham e começam a fazer as suas rezas, dentro de avião, em aeroportos, no lugar em que eles estiverem. Deu o horário, eles se voltam para Meca e buscam a face de Alá.
que nós estamos fazendo, irmãos, diante da minha fé e da sua fé? Pastor, hoje não deu, estou tão cansado, não deu para orar hoje. O Ramadã que eles oferecem uma vez por ano, não sei quantos dias de jejum, existe disciplina no meio daquele povo, porque eles entendem que Alá é o principal profeta, e eles precisam se devotar. Que qualidade de crente eu sou e que você é. Centenas, milhares de católicos estavam até pouco tempo, semana passada, na quaresma, abrindo mão de cigarro, de carne, de bebida, gente mundano, gente que não vai à igreja quase nunca, mas se instalaram no período da quaresma dizendo: isso eu não faço. E aí tem um crente que diz: pastor, não estou mais na época da lei, nós não precisamos disso. Irmão, mas tem hora que o nosso coração precisa se render às coisas de Deus. Nós criticamos católicos, nós criticamos espíritas. Todas as vezes que eu chego pela manhã, nos domingos aqui, você não vê a romaria de gente que sai cedo, 7h30 da manhã, e vai a essas igrejas católicas. Você não vê a romaria de espíritas com saquinhos na mão de cada um, procurando recolher alimentos de casa em casa, muitas vezes rechaçados, muitas vezes humilhados, muitas vezes com as portas batidas em suas caras. Mas semana após semana, eles estão indo de porta em porta, recolher alimentos para que na semana seguinte eles possam distribuir aos necessitados. Nós que somos crentes, queremos estar apenas na igreja, e a prática como resultado da minha fé e da sua fé. Irmão, pensa que cristianismo é exercido apenas dentro dessas 4 paredes? Você se engana. Ana resolveu parar para poder estar diante de Deus. Qual foi o último dia que você parou efetivamente para estar diante de Deus? Vocês oram aí por mim? Não, irmão, você ora e nós oramos também. Ana resolveu buscar com intensidade aquilo que Deus poderia fazer por ela. É isso que nós precisamos acreditar. E em terceiro lugar, Deus tornou-se real para aquela mulher. Deus sempre vai se revelar quando um coração puro, genuíno, contrito e quebrantado diante dele o buscar. Ele vai ter que se manifestar. Sempre. Quanto tempo você ora por dia, irmão? Falou, pergunta uma mais fácil, eu vou perguntar. Quantos dias da semana você ora? Irmão, não adianta eu fazer um arco, jogar sal aqui e dizer, irmão, passe na corrente do sal, na corrente dos 70, e ao final desse arco, todo mundo vai ser abençoado. Isso é simples, irmão. Senão nós teríamos um arco aqui todos os domingos na entrada da porta. Você passaria e levaria o benefício para a sua casa. Mas tem hora que as coisas são práticas. Existe uma responsabilidade pessoal como filho de Deus. Depois de tudo que Ana fez, Deus resolveu olhar para ela. Depois de tudo que você está fazendo, Deus está olhando por você, ou para você. Evangelho é coisa concreta, irmão. Toda ação gera uma reação. Tudo que o homem planta, isso também vai colher, isso também será ceifado, tudo. Agora eu pergunto, o que nós estamos plantando diante de Deus, dia após dia, semana após semana? Os dias estão se passando, as semanas as mesmas coisas, e o que eu tenho feito de concreto? O que você quer ver mudado na sua vida? Faça como Ana.
Gaste tempo na presença de Deus. E saiba que Deus é tudo aquilo que você precisa, tudo. De vez em quando lá em casa, nós choramos diante de Deus. Entendemos que o Senhor não rejeitará um coração contrito e um espírito quebrantado jamais. Às vezes a gente quer algumas fórmulas miraculosas, mas a principal delas é: ame o Senhor acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. O resto é consequência desse mandamento. Está querendo dar pirueta, fazer pirotecnias espirituais? Ame o Senhor acima de todas as coisas. Ame. E quem ama é diferente de quem simplesmente gosta, de quem simplesmente é atraído, de quem simplesmente fica embevecido. Tudo isso é lindo e maravilhoso. Mas nunca houve uma prova maior do que a de Deus por mim e por você. Nós estamos atestando o nosso amor para a pessoa amada. E a Bíblia diz que Deus nos amou com amor incondicional quando eu e você não valíamos literalmente nada. Quando Ele declarou: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Foi o que Ele fez com Ana, uma mulher atribulada, sofrida, maltratada pela vida, pela sua própria sorte, num dia que ela talvez sequer tivesse esperança que seria ouvida, quando ela não tinha mais nem forças para poder falar com Deus. Ela simplesmente movimentava os seus lábios, e naquele dia, pela sinceridade do seu coração, Deus resolveu olhar para a vida e necessidade daquela mulher e usou um profeta e disse: vai-te em paz, que o Senhor conceda a petição do seu coração. Eu quero tomar essas palavras hoje como palavras proféticas para a sua vida. Vai-te em paz, que o Senhor conceda a petição do seu coração hoje, diante de tudo que você tem colocado diante desse Deus poderoso. Vai-te em paz hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Viva o melhor de Deus dessa terra, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus é o seu Deus. Vai-te em paz. O que Deus deseja de mim, irmãos, é só um coração sincero, quebrantado e contrito, para que os seus milagres, de fato, sejam despejados sobre a minha vida. A gente não precisa fazer muita coisa, criar muita coisa. Seja santo, um conselho que minha sogra sempre me dá: seja santo, seja correto, e o Senhor sempre considerará os desejos do seu coração. Por favor, feche os seus olhos. Deus precisa de filhos que o amem verdadeiramente, que o adorem, que queiram ser ouvidos, que não apenas cumpram rituais, que estejam diante dele mecanicamente. A igreja precisa entender que Deus é uma pessoa. Ana entendeu, por isso ano após ano ela sabia que um dia Deus iria conceder a sua petição. Você tem vindo aqui semana após semana. Eu quero lhe dizer: vai-te em paz,
porque hoje Deus concedeu a sua petição. Vai-te em paz.